E antes de se aposentar, a Rosa Weber falou dos bastidores da visita que ela e o ministro Alexandre de Moraes fizeram aos detentos das penitenciárias da Colmeia e da Papuda, em Brasília. No discurso de despedida dela, do STF, a Rosa Weber afirmou que Moraes foi aplaudido pelos presos. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por Sua Excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Bom, isso é um escárnio, né? Isso é um deboche, um delírio. Essa cena real, ela realmente nunca existiu, só na mente surreal de alguém como a Rosa Weber. Ela já foi desmentida, a gente vai mostrar agora, já foi desmentida por presos da Colmeia e da Papuda. Ana, e é mais ou menos aquele esquema me veio imediatamente aquele esquema da Coreia do Norte, né? Todo mundo tem que rir quando mandam rir, todo mundo tem que chorar quando mandam chorar, todo mundo tem que aplaudir quando mandam aplaudir. É o terror, é o medo, a ameaça e a tortura, né, Ana, no fim das contas. É tortura, é só passarmos os olhos nas páginas da história, né, da história dos regimes totalitários. Como você mencionou, Lacombe, Coreia do Norte, Joseph Stalin, né, todos aplaudindo seus algozes, não por respeito, mas por terror, né, um medo incontrolável, porque isso é uma tortura. Eu não sei o que é o pior nessa cena, Lacombe, o discurso patético da Rosa Weber, que já vai tarde, mas também temos que ficar de olho em quem vai sentar, né, na cadeira vaga pela Rosa Weber, ou a carinha de emocionado do Alexandre de Moraes. São sádicos. Isso é sadismo, isso é deboche. Eles praticamente estão dizendo que os presos políticos que temos, eles sofrem da síndrome de Estocolmo, né? Foram presos, né, de maneira desrespeitosa em relação à nossa Constituição, ao ordenamento jurídico, ao devido processo legal, mas são apaixonados, respeitam seus algozes. E aí, Lacombe, faço questão de mencionar o que você disse, trazer o áudio exclusivo da revista Oeste, que nós conseguimos, de uma presa contando, olha, não foi bem assim, não. Eu confesso, Lacombe, que eu não tinha escutado esse áudio antes da gente mostrar no Sem Filtro, e quando nós mostramos esse áudio, eu fiquei sem palavras. Eu fiquei completamente chocada, sem palavras, perdida, né, naquele áudio. E vamos dividir ele aqui com vocês. O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar. O vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma. Ele entrou na ala D primeiro. Tava ele, a Weber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora. Os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres. E com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando para a gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas por quê? A Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira, foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo de medo.
E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na aula dele. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar, e a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança, porque ele viu a quantidade de idosa que estava lá dentro. Então ele repetia isso constantemente, isto não é vingança, isto não é uma vingança. Mulheres urinando na calça. Olha, esse áudio, e eu sei que temos mais áudios, mas é de deixar qualquer um perturbado. O nível de sadismo, o nível de deboche, o nível de desrespeito às nossas leis, à nossa Constituição, ao ser humano. Então, né, o Barroso, lá no palanque político da UNE, disse que só em ditadura que tem preso político e censura. Eu vou acrescentar, só em ditadura tem preso político, censura e tortura. Ô Costa, eu fico pensando aqui, eu queria muito ver as imagens do Moraes sendo aplaudido na Colmeia, na Papuda, eu queria ver as imagens também do Ministério da Justiça no 8 de janeiro e, se pudesse, também as imagens do aeroporto de Roma. Essas imagens, até hoje, a gente até hoje não viu essas imagens. Não viu, e charge do Globo ou relato da ministra abortista não substituem, né, as imagens. Jornalistas não deveriam tomar a palavra de alguém assim como fato final e resolvido. Nós temos um outro áudio também com a voz adulterada, porque as pessoas têm medo, né, que a Gazeta do Povo conseguiu, mais uma testemunha que estava presente. Antes da gente mostrar esse áudio, eu vou abrir aqui com muita tranquilidade uma coisa. Se o Alexandre de Moraes brota na minha frente com uma equipe toda de Força Nacional Armada, eu também digo o que ele quiser. Aplaudo, agradeço ele por ter congelado o meu dinheiro que eu obtive com muito suor e trabalho, aturando falácias pipérnicas, meses e meses na Jovem Pan. Tá lá tudo confiscado, né? Olha, e pessoal com medo de ladrão que bate carteira, né? Às vezes vem o Supremo e toma muito mais dinheiro da noite para o dia. Então, eu, obviamente, sou tratado como vítima de uma perseguição pelo meu algoz. Mas se ele aparece na minha frente, se ele brota na minha frente com uma força nacional, eu falo o que ele quiser, até que a careca reluzente dele é a coisa mais linda que eu já vi. O que ele quiser, eu falo. Né? Então, isso aí a Ana já matou. Isso é coisa de show trial comunista. Quem estudou história sabe. O regime comunista não basta aos comunistas ditadores subjugar o povo. Eles precisam humilhar, eles precisam fingir que são adorados e todo mundo tem que participar do teatro mequetrefe. Senão vai ser mais punido ainda do que já é. Então, a Gazeta também conseguiu uma testemunha para mostrar o outro lado da história, que o jornalismo perdeu o interesse. Foi muito triste ter que assistir e ouvir o discurso de despedida da ministra Rosa Weber, em que ela cita a visita que ela acompanhou o ministro Alexandre de Moraes lá na Colmeia, e ainda diz que o ministro foi ovacionado no presídio, que ele teve salva de palmas e agradecimento dos patriotas presos no dia 8. Só que isso não aconteceu, muito pelo contrário. Na minha ala, eles chegaram fortemente armados, com fuzis, com armas de grosso calibre, bombas de gás de efeito moral, estavam fortemente armados,
Não sei o porquê que fizeram isso, porque nós estávamos, além de estarmos presas, desarmadas, nós não oferecíamos risco algum para nenhum dos ministros. Muitas mulheres doentes, depressivas, a gente estava mal alimentada, desnutrida, muito magras. A última coisa que a gente ia fazer era uma salva de palmas para o nosso algoz, um agradecimento por estarmos todas ali, aglomeradas e superlotadas. No local com capacidade para uma média de 30 mulheres, nós estávamos em 103, o triplo da capacidade. Isso não procede, é mentira da ministra, isso não aconteceu na minha ala, na colmeia, isso não aconteceu, muito pelo contrário, ele saiu de lá num silêncio sepulcral. O ministro saiu constrangido da minha ala, não houve uma palma sequer, não houve oração por ele, não houve reza, não houve agradecimento. Como que nós iríamos agradecer o nosso algoz? Isso é mentira. Nós nos sentimos sim ameaçadas, estávamos amedrontadas com aqueles homens fortemente armados, com aquelas fuzis apontados para nós. A assessoria dele até tentou no final ali dar uma coagida e tentar tirar uma salva de palmas, mas na minha ala isso não ocorreu. Tá aí, né? Um relato de alguém que estava lá e que desmente, então, a Rosa Weber. Qualquer outra circunstância no país, a chamada dos principais jornais seria: testemunha desmente ministra do Supremo. Ministra do Supremo espalha fake news, né? Eles fariam assim, né? Só que hoje em dia eles são cúmplices desses que não só espalham fake news, como depois mandam a gente aplaudir. O Alexandre de Moraes poderia ter, na hora que a Rosa Weber falou, não, ministra, isto não é verdade, vamos incluir a senhora no inquérito das fake news. Aliás, o discurso de despedida da Rosa Weber, ele não teve nem pé nem cabeça. Aliás, tem um ótimo artigo, mais um, do Flávio Gordon, na Gazeta do Povo, que é parceira aqui do 4x4. Ele chamou o discurso da Rosa Weber de um manifesto infanto-juvenil, de uma guerreira da justiça social. E eu acrescento aqui, uma feminista que, como quase todas, né, contra a vida, contra a família, contra os homens, contra as próprias mulheres, né, contra o feminino. E, deputado, no discurso do Barroso, tomando posse como presidente do STF, e no discurso de despedida da Rosa Weber, os dois, né, eles defenderam os direitos das minorias. Deputado, o senhor que é um advogado, eles não lembram do que diz a Constituição, que todos são iguais perante a lei? Pois é, a questão, Lacombe, de novo, né? Como é que essas pessoas vão olhar? Eu fico pensando, eu estava ouvindo aqui o discurso você citou do Barroso, mas em especial da Rosa Weber. Eu estou assistindo aqui esse trecho que foi trazido e outros do discurso. Como é que ela vai olhar para as pessoas? Ela vai voltar para a casa dela, vai conviver com as pessoas que moram no bairro, no prédio, no quarteirão, seja lá o que for. Como é que ela vai olhar para a cara das pessoas depois de ter falado tanta bobagem? Depois de ter falado essas mentiras de que as pessoas ficaram felizes com a visita? É óbvio, isso é inverossímil. Como é que você vai achar que um preso que está lá injustamente, quer dizer, tudo bem, se o cara depredou mesmo, quebrou, vai responder processo por dano ao patrimônio, a pessoa está há 9 meses presa, 8 meses presa, porque invadiu um prédio público no país em que homicida recebe direito de redução de pena. As pessoas, criminosos de várias espécies, são liberados nessa famigerada audiência de custódia, que é um grande absurdo. Quer dizer, não tem cabimento. Como é que essas pessoas vão olhar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para os seus parentes e fazer de conta que elas não participaram de uma farsa, de uma coisa cínica, como foi esse discurso? Esse discurso foi cínico, não há outra palavra para descrever isso. E realmente, isso mostra a falta de pulso da nossa sociedade, que assiste isso de maneira perplexa e, de certa forma, sem reação. Ainda que você diga, olha, está todo mundo com medo do que aconteceu o 8 de janeiro, mas ninguém está dizendo para ir para a rua fazer quebra-quebra. Só que as pessoas têm que se posicionar. Existe uma sanção moral a essas injustiças, a esses absurdos, que tem que acontecer. Nos Estados Unidos, vocês que moram nos Estados Unidos, a Ana e o Constantino,
Uma pessoa que pratica um ato desse absurdo como esse não vai na esquina, não vai na padaria comprar um pão, porque vai ser moralmente repreendida. Né? Eu me lembro quando aquele Madoff fez aqueles escândalos em Nova York, a primeira coisa que aconteceu, o cara foi expulso de todos os clubes que ele fazia parte. Deixou de ser convidado em um restaurante. Ou seja, há uma sanção moral. E aqui no Brasil não está tendo essa sanção moral. As pessoas estão querendo se aproximar dessas autoridades, desses que cometem esses absurdos, quase que para fazer tráfico de influência, para vender serviço, para mostrar que são né? Para mostrar que circulam nesse meio. Ora, tem que ter nojo de circular em certos meios, entendeu? Tem que recusar o convite, tem que não ir, tem que ter vergonha na cara, né? O Constantino citou um caso aí, pelo amor de Deus, quer dizer, não tem cabimento, tem que ter um pouco de vergonha na cara. É isso que tem que acontecer.